Olá, amigos e amigas, que o Senhor vos abençoe e que o Senhor vos guarde e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, segunda-feira, 24 de abril, a lição 5, ela tem como título O Juízo e a Misericórdia de Deus. A lição de hoje ela está baseada no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 12. E aqui nós vemos que existe uma relação entre obras e salvação. Porém, nós só somos salvos pela graça e o poder de Jesus na nossa vida. As obras, elas só são acrescentadas quando nós, através do amor que nós sentimos por Jesus, nós passamos a ter uma empatia com nossos semelhantes e passamos a ajudá-los da melhor forma possível. As pessoas caídas, o necessitado, as viúvas, as pessoas que passam necessidade. E tudo isso nós fazemos por amor a Jesus. E existem alguns princípios assim muito importantes que nós precisamos entender sobre a prática de boas obras. Bom, em primeiro lugar, as verdadeiras obras diante de Deus são as praticadas por pessoas transformadas, modificadas, regeneradas pelo poder do Espírito Santo. Quando o poder de Deus inunda nosso coração e nós passamos a atuar em ajudar os menos favorecidos, o necessitado, e fazemos isto simplesmente por amor a Jesus, porque nós possuímos uma fé genuína. E só assim as boas obras podem ser agradáveis a Deus. As boas obras, elas não salvam ninguém, mas revelam as nossas escolhas, a nossa fidelidade ao Senhor, e passamos a ser testemunhas de Deus, do que Ele fez na nossa vida, como Ele transformou a nossa vida. E assim nós vamos alcançar outras pessoas, entusiasmando assim as outras pessoas a seguirem a Jesus, mostrando realmente que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, aquele que nos salvou na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo nos mostra que a lei aponta para a inevitável verdade de que nós somos pecadores e por isso estamos condenados à morte, onde que ninguém, por mais que se esforce, tenha dons e talentos, pode alcançar mérito algum por intermédio da lei. Quando Jesus ampliou a extensão dos mandamentos no Sermão do Monte, ali ele atingiu em cheio o coração de seus ouvintes, no sentido de que a simples intenção de adulterar, por exemplo, já qualifica o pecador como adúltero e, portanto, está morto pela quebra do 7º mandamento do Decálogo. As nossas iniquidades, porém, não descaracterizam em nada o caráter da lei do Senhor, pois a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom, que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 7:12. E por meio da lei, ou seja, por meio de uma coisa boa, nós conseguimos a verdadeira face do pecado, conseguimos enxergar o pecado, e de que sobremaneira o maligno é o responsável por isso, que fala em Romanos 7:13, e é justamente por ela que no juízo nós seremos avaliados por Deus, que conhece toda a nossa estrutura e falha, e acima de tudo Ele será misericordioso com cada um de nós, e por isso nós não podemos temer esse juízo. A cruz do Calvário, onde Cristo derramou seu sangue por nós pecadores, e o juízo nos revelam que o Criador do universo, Ele é justo. A transgressão da lei do Senhor requer a morte do pecador, porque a justiça divina declara, veja o que as Sagradas Escrituras falam: apesar de não estarmos debaixo da lei, e sim da graça, que fala em Romanos 6,14,
Isso não justifica uma vida condescendente com a iniquidade. A lei de Deus revela a malignidade do pecado e a sua remuneração, que Deus nos diz, porque o salário do pecado é a morte, que está lá em Romanos 6:23. A lei, ela abre os nossos olhos para nós enxergarmos que a porta pode ser estreita e o caminho pode ser apertado. Mas é somente por ali que nós encontramos o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que fala ali em Romanos 6:23. Se a lei divina fosse abolida, não teria sentido algum de Jesus morrer na cruz do Calvário. E sim, a morte de Jesus confirma que a lei ela é eterna, ela é imutável. E a lei é a base de tudo, a base do juízo pela qual nós seremos julgados. Se o próprio Jesus, quando esteve entre nós, na forma humana, nos disse: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, enquanto não passar o céu e a terra, de modo algum passará da lei um i ou um tio, sem que tudo se cumpra. Está lá em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Amigos, haverá um julgamento no acerto de contas com o grande juiz do universo, que é Deus. E nossas obras, elas não vão salvar nós. Porém, elas revelam as nossas escolhas, né? A nossa lealdade para o Senhor e Criador do universo, que testemunham que a nossa fé ela é genuína e que nós confiamos no seu Filho amado Jesus. Nossa lealdade a Deus, que testemunham que nossa fé ela é genuína. Nós somos salvos somente pela graça de Jesus, mediante a nossa fé. Porém, uma pessoa transformada, consagrada, sente o amor pelo próximo e vai ajudá-lo, o caído, a viúva, o necessitado, e faz isso porque ama Jesus e o seu poder inunda o nosso coração e nós sentimos a necessidade também que aquela pessoa seja salva. E aquele que se assenta no trono de Deus, que fala em Apocalipse 20:11, que é Jesus, ele julgará a cada um segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros, que fala Apocalipse 20:12. Saibam todos, né, que existem no céu livros do santuário celestial de tudo que nós fazemos, seja obras boas ou más. E a obra de expiação de Cristo no lugar do Santíssimo, né, que apontou as profecias, né, a partir de 1844, onde Jesus ele saiu do lugar santo para o Santíssimo, ali teve uma obra de purificação dos registros dos santos, das pessoas fiéis, de que verdadeiramente se arrependeram, né, e daqueles que hão de se arrepender de seus pecados, antes que termine o período da graça, ou seja, antes da segunda vinda de Jesus. E ninguém escapará do juízo, desse juízo maravilhoso de Deus, que ele é justo, porque até o mar dará os mortos que nele estavam, diz lá em Apocalipse 20:13. Serão todos julgados um por um, segundo as suas obras, que fala o mesmo Apocalipse 20:13. E o Senhor Deus virá para destruir definitivamente o pecado e toda a maldade, e infelizmente tudo aquele que não for achado inscrito no livro da vida, que está lá em Apocalipse 20:15, e que não aceitou o chamado do amor do Salvador Jesus, onde procurou viver como lá o antigo Israel pecaminoso, como não tivesse um rei, e cada um fazendo o que bem entendesse, como achasse correto, e até o que a sociedade hoje manda, né, fazer o seu critério impuro, sem o devido temor de Deus, como fala lá em Juízes 21:25,
terão que sofrer o dano da segunda morte no lago de fogo, que fala Apocalipse 20:14. Porém, essa nunca foi a vontade de um Deus amoroso, um Deus paciente, que sempre tentou fazer o melhor por nós. E ele teve que fazer esse juízo, e ele não quer que nenhum pereça. Ele tem que fazer esse juízo, mas ele quer que salvar a todos, que cheguem ao arrependimento, que fala lá em 2 Pedro 3:9. E o juízo final arranca, né, toda a pretensão e hipocrisia, né, do ser humano, que foi manipulado por Satanás, que se deixaram se envolver pelo inimigo e escolheram, né, o lado errado deles ficarem, o lado de Satanás. Mas isto é um livre-arbítrio que o próprio Deus deu por amor, que deu liberdade para as escolhas. Embora nós devemos reconhecer que nós somos pecadores e temos assim uma natureza pecaminosa, desde lá do pecado do Éden, nós temos que confiar neste Cristo como a nossa justiça, nossa santificação e redenção. Nós não podemos e não temos como contestar as acusações de Satanás contra nós. A única pessoa que pode pleitear e eficazmente fazer isso em nosso favor é o nosso advogado Jesus. Ele sim, ele é capaz de silenciar o acusador, o diabo, com argumentos não baseados em nossos méritos, mas com os méritos dele, Jesus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, você passa a ter entendimento, você passa a manusear melhor as Escrituras e entender bem o que é o juízo e como Deus vai proceder. E você passa a ter entendimento o que está escrito nas Escrituras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar em você. Mas quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, não é só isso, você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? E com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.